se os processos do dia a dia não funcionam, né? Se os fluxos do dia a dia não funcionam. Então a governança ela existe justamente para isso, para criar essa ligação entre aquilo que a organização planeja e aquilo que realmente acontece na prática, né? Ela cria essa ponte. Então assim, Wallace, mas por que isso é importante? Porque, pessoal, os processos eles são importantes por transformar, né, recursos e esforços em resultados, tá bom? Então assim, se os processos não são acompanhados, medidos, melhorados, inclusive melhorados continuamente, tá bom? A tendência é que surjam atrasos, retrabalhos, desperdícios assim, de tempo, né, essas coisas, e dificuldades para atingir os objetivos da organização. Então assim, por isso que a governança ela busca definir responsabilidades, acompanhar resultados, monitorar indicadores, beleza? E promover melhorias contínuas, tá bom? E vamos para aqui o segundo, o que acontece sem governança. Bom, pessoal, o que acontece sem governança? Processos sem padrão, beleza? Falta de responsáveis, né, definidos, retrabalho, dificuldades para identificar gargalos, atrasos nos atendimentos, né? Então assim, isso é o que acontece sem governança, beleza? E o que a governança busca? A governança, né? O que a governança busca? Quando falamos em governança de processos, assim, não estamos falando apenas de acompanhar números, tá bom? Nem só acompanhar relatórios, não. Governança também envolve definir quem é responsável pelos processos, estabelecer as regras, né, acompanhar riscos, inclusive riscos bons, tá, pessoal? Existem riscos ruins e riscos bons. Inclusive eu posso falar um pouco mais disso num próximo vídeo, tá bom? Avaliar resultados e garantir que as melhorias realmente sejam implementadas, beleza? Ou seja, não basta você identificar um problema, né? Só identificar um problema. É preciso existir uma estrutura que permita tomar decisões e promover mudanças de forma organizada, porque a mudança ela não pode só acontecer. Vamos mudar aqui vai resolver, não. Para essa mudança acontecer, né, quando ela acontece, para ela acontecer no caso, ela precisa acontecer de forma organizada, entendeu? Então assim, por causa, né, dessas coisas, que a governança ela está diretamente ligada, pessoal, a liderança, a gestão e a estratégia das organizações, entendeu? Um exemplo prático, né, aqui no vídeo vou falar do GLPI, né,
o que é possível fazer, entendeu? Tem como você fazer vários tipos de dashboards e tudo mais para que ajude, entendeu? Na governança, beleza? Mas eu quero deixar aqui informado, pessoal, que é importante vocês entenderem que essas ferramentas, elas não são a governança, tá bom? Elas apenas fornecem informações que permitem a governança funcionar de maneira mais eficiente e, inclusive, ajudam na tomada de decisões, entendeu? Você pode, por exemplo, usar o Excel também, entendeu? Então, assim, essas só são algumas das ferramentas que elas ajudam, né, a governança a funcionar de maneira mais eficiente, mas elas não são a governança, tá bom, gente? Vamos pro próximo aqui, porque os indicadores são importantes. Então, deixa eu usar um exemplo. Imagina que uma equipe, né, vamos usar o GLPI, né, essa equipe utiliza o GLPI para registrar os chamados, beleza? E acompanhar os resultados por meio dos dashboards, né, do próprio GLPI, por exemplo. O GLPI tem dashboards ali dentro dele. Com o passar do tempo, esses painéis começam a mostrar um aumento significativo do backlog, um crescimento no tempo médio de atendimento para serviço, começa a chegar muitos serviços para um determinado grupo, os chamados passam a ficar muitos chamados, né, pendentes. Então, assim, esses indicadores, né, por si só, eles não resolvem o problema, tá bom? Mas eles fornecem as informações importantes para que a gestão consiga analisar a causa e identificar, por exemplo, identificar gargalos, identificar, talvez a gente precise revisar processos, talvez a gente precise redistribuir recursos, ou redefinir prioridades, tá bom? Então, justamente essa utilização das informações que são usadas, né, para apoiar, né, nas decisões que aproximam a organização da governança de processos, tá bom? Inclusive, pessoal, esses acompanhamentos contínuos são os pilares da governança, tá bom? Então, assim, é muito importante ter um acompanhamento contínuo, tá bom? Implementamos isso aqui, deu certo, beleza? Então, vamos manter um acompanhamento contínuo, entendeu? Porque isso é muito importante e é um dos pilares da governança, tá bom? Então, e vamos, né, diante de tudo isso que foi dito aqui, né, os benefícios da governança, né, que mais eficiência, mais transparência, menos retrabalho, melhor comunicação entre equipes, decisões mais assertivas, maior previsibilidade de resultados, entendeu? Com isso, você tendo uma maior previsibilidade de resultados, isso ajuda muito mesmo nas organizações, beleza? No setor público, por exemplo, né, diante desses benefícios, isso significa, por exemplo, gerar mais valor para a sociedade por meio de serviços mais eficientes, transparentes e confiáveis, entendeu? E outro ponto interessante é que não existe, tá? Isso é muito importante, pessoal. Não existe um modelo único de governança de processos. Cada organização ela possui a sua realidade, os seus desafios e seus objetivos, tá bom? Então, por isso que a governança ela precisa ser adaptada ao contexto de cada instituição. O mais importante é criar uma cultura, tá bom? O mais importante é criar uma cultura de acompanhamento, melhoria contínua, transparência e alinhamento estratégico, beleza? Mas, assim, sempre importante lembrar, não existe um modelo único de governança de processos, tá bom, pessoal? Então, isso é bem importante, beleza? Então, assim, dado tudo isso aqui que foi explicado, assim, né? Em resumo, né? Podemos perceber que a governança de processos ela não é burocrática
tentei resumir